Oséias, capítulo 3, lemos assim: Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem bolos de passas. Só isso, meus irmãos, amém? Esse texto deixa algumas interrogações na cabeça. O que o pastor vai tirar disso nessa noite? E eu quero convidar você a orar pela minha vida nesse momento. Peça para Deus falar contigo através da explicação dessa passagem. Que você saia daqui alimentado nessa noite, fortalecido, impactado. Estenda suas mãos na minha direção, olhe por mim, olhe pela minha voz também, está querendo subir. Mas nosso Deus é poderoso para falar até no mundo. Espírito Santo, revela o teu amor aqui nessa noite. Revela a tua aliança. Manifesta nesse amor que excede todo entendimento. Que a aliança com o Senhor seja restaurada nessa noite. Que casamentos sejam restaurados nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu vou explicar esse texto para vocês. E em cima da explicação desse texto, você vai ter coisas para aplicar no seu casamento, mas principalmente no seu relacionamento com o Pai, porque hoje a gente vai falar de aliança a partir de uma figura profética. Quando a Bíblia coloca em textos proféticos a figura de uma mulher, entenda que uma mulher representa sempre uma nação, representa sempre um povo. Você vê, por exemplo, no nascimento de Jesus, que fala que Ana chora pelos seus filhos. Na verdade, Ana já tinha morrido há muito tempo. Estava falando poeticamente e profeticamente sobre a nação de Israel. Quando você vê, por exemplo, no livro de Apocalipse, a mulher com as 12 estrelas. Mais uma vez, no texto profético, a mulher representando um povo. Quando você vê a grande prostituta, não é uma mulher, uma pessoa simplesmente, é uma representação de quê? Uma representação de uma cidade, de um povo que estava ali em corrupção diante de Deus. E quando a gente olha para o livro de Oséias, nós vemos Deus também se referindo ao seu povo como uma mulher. E dessa vez como uma mulher prostituta. E ele faz uma das coisas mais fortes que a gente vê, ele mandando um dos seus servos fazer. Ele vira para o seu profeta Oséias e fala para ele se casar com a prostituta. Irmãos, a gente não sabe muita coisa sobre a vida particular desse homem, desse casal. A gente sabe aquilo que o texto diz e algumas coisas que a gente pode inferir pelo texto. Mas você pode fazer ideia, poucos homens teriam a vontade de construir uma família, de estabelecer uma aliança com uma mulher que vem da prostituição. Mas Deus manda isso para esse filho, e ele vai e se casa com essa prostituta. Alguns detalhes do texto sugerem para a gente que ele pode ter comprado essa mulher. Talvez ela estivesse sendo escravizada, sendo prostituída à força, e de repente ele a resgata. E ele começa a ter filhos com essa mulher. E cada filho recebe um nome com um significado, porque a família do profeta é usada por Deus para profetizar o povo. Não é simplesmente o que sai da boca dele, mas é a vida dele de uma maneira geral. É a família dele de uma maneira geral que é usada. E meus irmãos, chega um ponto
nesse livro, aqui nesse 3º capítulo, que a gente vê Deus virando para ele falando assim: agora você vai fazer o seguinte, você vai amar de novo essa mulher. Como assim de novo? Você percebe o que aconteceu na frase seguinte: a sua mulher adúltera, amada de outro homem, ou numa tradução mais precisa diria, amante de outro homem, e você vai amá-la de novo, para profetizar o que está acontecendo com o povo. Irmãos, aquela mulher tinha traído o marido, depois de tudo que ele tinha feito, depois dele resgatá-la desse ambiente de prostituição, estabelecer uma família e ter filhos com ela. Essa mulher foi capaz de botar um par de chifres no homem de Deus. E Deus vira e fala assim: agora você vai recuperar o seu casamento. Você vai pegar essa mulher que te traiu com o seu amigo. Imagina o tamanho da dor, não foi com qualquer pessoa. Você pode brevemente, mas só brevemente, para você não entrar em parafuso, se colocar no lugar dessa pessoa. A sua mulher te trai com seu amigo e Deus vira para você e fala: agora volta para ela e perdoa. Você sabe por quê? Porque é isso que eu faço com vocês. Deus estava ensinando ali graça, ensinando sobre casamento, ensinando sobre o que estava acontecendo. O que estava acontecendo, meus irmãos? Deus tinha salvado o povo de Israel em diversas situações terríveis. Tinha resgatado aquele povo do meio da escravidão. E meus irmãos, esse povo se voltava contra Deus. E Deus dava ali a provisão para aquele povo e cuidava daquelas pessoas. E você sabe o que eles faziam? Por ambição, eles iam atrás de outros deuses. A região que eles viviam, existia ali religiões que pregavam uma porção de religiões, de oferendas a entidades para se conseguir coisas em troca. E ao invés de eles serem gratos com cuidado com aquilo que Deus estava dando, eles iam fazer o quê? Eles deveriam ser a noiva de Jesus. Aquela nação, na figura profética de uma mulher, deveria ser esposa de Jesus. O que acontece com aquele povo, meus queridos? Eles começam a se prostituir, indo atrás de outras coisas, indo atrás de um verdadeiro culto à prostituição, que é isso que acontecia. Porque no momento que eles começaram a abandonar a Deus e ir para altares, começar a sacrificar para ter coisas em trocas, o texto diz para a gente que começou a operar no meio do povo um espírito de prostituição. E esse espírito de prostituição, ele não só fazia o povo se prostituir, mas umas outras coisas também. O texto diz para a gente que as suas filhas estão se prostituindo, Deus falando para o povo. As suas noras estão adulterando. E eu não vou nem castigar essas meninas, por quê? Porque os homens do país estão indo atrás das meretrizes e estão indo sacrificar junto às prostitutas. Porque no meio dessas religiões existiam mulheres que eram sacerdotisas. E essas mulheres, a forma delas fazerem oferenda para divindades era entregando o seu próprio corpo em prostituição. E aqueles homens, eles iam lá e pagavam, não para as mulheres, mas pagavam para as entidades. E queridos, isso foi atraindo um espírito de prostituição para o meio do povo, que além de desgraçar a vida sexual da nação, de fazer com que todo mundo ficasse perdidão. Isso fez com que, a expressão que o texto diz, que a terra ficasse em luto. Porque o espírito de prostituição, o texto diz para a gente que impedia que as pessoas conseguissem se voltar para Deus. Eles não podem voltar para Deus por causa das atitudes dele, e porque o espírito de prostituição está no meio do povo, o texto diz para a gente. E queridos, esse espírito de prostituição também fez com que a terra ficasse em luto. Morte habitasse pela terra, uma terra que Deus estava provendo. O texto diz para a gente que havia morte no meio dos animais, havia morte no meio das aves, havia morte no meio dos peixes, porque aquele povo tinha se afastado de Deus. E isso acontece na vida da gente. Quando você se afasta da presença de Deus, a morte começa a chegar pelas beiradas.
aquele que está ali querendo despejar vida e vida em abundância sobre você, você está saindo de perto. Por quê? Porque você está procurando em outros lugares aquilo que deveria procurar em Deus. Você deveria estar procurando em Deus para resolver os seus problemas, e às vezes você vai correr atrás de uma porção de outras coisas. Eu estive falando recentemente para um irmão que estava passando dificuldade financeira, e ele veio contar para mim: pastor, não vai ter jeito não, vou ter que fazer isso para conseguir dinheiro. E detalhe, irmão, subiu no monte para orar comigo. Aí eu peguei de morro abaixo, já estava na descida. Como é que você está subindo para pedir para Deus e vai descer e vai pedir para o Satanás? Como assim? Desce logo, fica aí com o capeta de uma vez, deixa a gente orar. Prostituição, meus irmãos, é isso, espiritualmente falando. Você, ao invés de depender de Deus para suprir as suas necessidades, tem alguma coisa que não está dando certo, vamos descobrir, vamos tratar o nosso relacionamento, uma aliança, um casamento. O que as pessoas fazem é se afastar de Deus e ir buscar resposta em outras coisas. Você sabe por que Deus trata a gente dessa forma? E representa o seu povo, a relação com Ele, como um casamento? Por causa de uma coisa chamada aliança. Amém. Você que tem aliança, segura a sua aliança e olha para ela. Isso é um símbolo de algo que não é palpável. Eu vou explicar para vocês o que é uma aliança. Alguns aqui já me ouviram pregar sobre isso em casamento. Você vai entender a partir de agora o que é esse adultério, esse espírito de prostituição na vida dos casais, para enfim entender como isso pode ser quebrado na sua vida, no seu relacionamento com Deus. Irmãos, uma aliança é diferente de um contrato. Um contrato que você estabelece, existem as cláusulas de um lado e de outro. E quando uma pessoa quebra uma dessas cláusulas, o outro lado está desobrigado a cumprir. Você já deve ter feito pelo menos um contrato de aluguel uma vez na vida. E ali fala as coisas que espera que você faça. Se você quebra aquilo, o outro lado alega: houve quebra de contrato. O que a gente vai fazer agora? Os dois lados estão desobrigados. Existem obrigações legais envolvendo isso. A diferença numa aliança, meus queridos, é que uma aliança, ela é unilateral. Você não depende do outro para poder cumprir aquilo que você prometeu. Deus vira para o povo e fala: vocês quebraram, vocês vão sofrer as consequências, mas eu continuo amando vocês. E no casamento, o que ele faz com Oséias e com essa mulher, primeiro prostituta, depois adúltera, essa mulher chamava Gômer. Ele vira e fala: eu vou casar, eu vou voltar para você. Você me traiu com outro homem, mas eu vou correr atrás do nosso amor, do nosso casamento, porque entre nós existe uma coisa chamada aliança. A gente não termina um casamento porque não gostou de uma coisa, porque está com raiva de uma coisa, porque alguém fez algo com você, o seu marido, a sua mulher fez algo terrível com você. Queridos, eu tenho visto Deus fazer isso que fez na vida de Oséias, na vida dessa mulher com muitos casamentos. Eu tenho visto a mulher voltar às vezes grávida de um adultério, e Deus restaurar a vida desse casal, e eles ainda viverem os melhores dias das suas vidas. Não duvide do poder de Deus, não duvide da graça dele. Se você conseguir entender o alcance dessa mensagem, o seu entendimento até dos seus relacionamentos muda. Esse texto é um texto que fala sobre adultério. E Jesus nos ensinou que o adultério não é simplesmente o ato. Nenhum adultério começa naquele momento. O adultério ele começa antes. Jesus fala assim: toda vez que você olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração você já cometeu adultério com ela. As pessoas dizem: mulher trai por vingança, homem trai por oportunidade. Vocês já ouviram essa lorota? Não é por oportunidade, não. O homem que aproveitou uma oportunidade é porque por dentro, na cabeça, no coração, ele já está adulterando há muito tempo.
Porque quando um homem fecha os olhos, você não sabe o que está ali por trás. Alguns estão alimentando desejos terríveis no seu coração, mergulhados em pornografia, adulterando dia e noite no seu coração, se entregando a um espírito de prostituição e colhendo as coisas mais terríveis na sua vida, sem nem saber a fonte, sem nem saber o porquê. E a sociedade hoje acha que isso não traz consequência, que é algo natural, mas eu te digo, biblicamente não é. Em seu coração você está cometendo adultério. Mas eu quero levar vocês para um ponto um pouco mais profundo nessa noite. Porque um homem, quando ele se perde nesse caminho, uma mulher, quando ela se volta na vingança para tentar ferir o marido e se entrega ao espírito de prostituição, geralmente o que aconteceu foi algo anterior ainda. Uma muralha começou a se levantar no relacionamento. E às vezes casais que são casados há muito tempo, às vezes sem você perceber nem como nem porquê, o muro começa a crescer entre o marido e a mulher e começa a afastar os dois. Isso já aconteceu no seu casamento, você que é casado? E de repente aquela intimidade que deveria ter não existe mais. Eu te digo, irmão, o que segura um casamento a maioria das vezes, o que mantém a sua aliança funcionando, é uma coisa chamada intimidade. Você está falando de sexo, pastor? Também. Eu vou começar falando a respeito disso, mas é muito mais do que isso. A Bíblia ensina pra gente que sexo no casamento é mais importante que oração. Você sabia disso? Paulo vira e fala assim: olha, vocês podem até entrar no propósito aí espiritual para poder orar mais e parar de fazer sexo, mas tem que ser por pouco tempo e por consentimento mútuo. Os dois têm que concordar. Sabe para quê? Para que Satanás não vos tente. Porque, queridos, se a sua energia sexual, a da sua esposa, não está voltada um para o outro, para algum lugar ela vai estar. Misericórdia mesmo. Ah, mas eu vivo sem. E o seu marido vive sem? Ah, mas eu não consigo sentir nada. Não consegue sentir nada porque tem um muro entre vocês. Esse muro precisa ser derrubado. Você sabe como é? Qual é o mecanismo que Satanás usa para construir esse muro? Para matar a intimidade entre o casal? Uma coisa chamada fim da transparência. Quando Deus criou o primeiro casal, antes de entrar esse negócio de pecado no mundo, quando eles viviam o bem bom que Deus criou, só os dois pelados lá no jardim do Éden, a Bíblia diz o seguinte: que eles estavam nus e não se envergonhavam um do outro. No momento que o pecado entrou na terra, olha o que aconteceu, meus irmãos. Eles se esconderam um do outro e se esconderam de Deus. E o pessoal que estuda hebraico mais a fundo vai dizer que essa palavra, que eles estavam nus, não quer dizer simplesmente uma questão de roupa, mas quer dizer que eles não tinham nada a esconder. E o contexto inteiro mostra isso pra gente. Esse texto fala pra gente de transparência. Um casal não tem que ter nada para esconder um com o outro. E por isso que eu digo que intimidade é muito além de sexo. A mulher tem que ter no marido o seu melhor amigo. O marido tem que ser para a mulher aquele que ouve as coisas que estão no profundo do seu coração. Ela não tem que desabafar com as amigas se ela tem alguém em casa que pode ouvir o que está na alma dela. Ela derrama a alma sobre o marido derrama a alma sobre a esposa. Aleluia! E até tentações, queridos, quantos adultérios seriam evitados se o marido fosse para a mulher e falar simplesmente: olha, estou tendo uns pensamentos estranhos aqui, me ajuda. Sabe aquela mulher lá no meu serviço? Ela ia ficar com raiva, talvez jogasse uma panela na cabeça, né? Se ela não tem muito entendimento das coisas espirituais. Mas olha, a colheita da transparência é a intimidade. Vamos repetir essa frase: a colheita da transparência é a intimidade. A gente não foi feito para esconder nada de ninguém, meus irmãos, de ninguém.
A Bíblia fala, confessai as vossas culpas uns aos outros para seres curados. E tem muita gente vivendo adoecido, porque guarda coisas no coração, fica deixando para depois algumas coisas que poderiam resolver simplesmente colocando para fora. O casamento ele precisa ter intimidade, e quando não tem é aí que Satanás opera. Porque o marido ele passa o dia longe de casa, vivendo uma porção de problema, e a mulher em casa vivendo uma porção de problema. Estou falando daquela que nem está trabalhando fora, estou simplificando o sistema, tá? Na verdade é mais complexo do que esse quadro que eu vou pintar. A mãe chega em casa, o marido chega em casa, e a mulher está com aquele espírito, não é um espírito de prostituição, é um espírito de patroa, sabe? Está lá escabelada com as crianças, gritando com todo mundo. O marido bota o pé dentro de casa, a vontade que ele tem de fazer, opa, meu trabalho estava melhor. Porque está um furacão, está um furdunço, está um fuzuê de grita, de briga. E a mulher muitas vezes ela não sabe elogiar o marido, não sabe dar o valor para ele, só sabe criticar. E qualquer sugestão que ela vai trazer é na base de crítica. E detona com o marido, e o que ele faz? Ele se fecha. Eu compartilhar alguma coisa com uma mulher dessa que só sabe jogar pedra em mim, uma mulher dessa que só sabe criticar, e o muro vai subindo. E a mulher, esse homem não me escuta. Eu quero falar, eu quero desabafar até 3 horas da madrugada e ele não quer me ouvir. E o muro vai subindo. E o muro vai subindo. Aí o homem vai lá no trabalho. E ele está péssimo, porque ele não tem com quem falar. As coisas estão terríveis. Dentro dele está uma confusão. O homem naturalmente ele já é adestrado ou deformado pela sociedade para não expressar suas emoções. E se ele não faz isso com aquela pessoa que Deus colocou na vida dele para que ele faça, ele começa a adoecer. Ele chega no trabalho carrancudo. E aí tem até aquela colega de trabalho lá, né? Aquela amiga. Olha, não precisa nem ser bonita não. Precisa nem ser bonita. O que foi, fulano? Você não está bem, eu te conheço. Está todo dia com cara. O que está acontecendo? Você não está bem? Escuta, a muralha está aqui. Não está tendo esse espaço de um se derramar sobre o outro. Eu quero te dizer, varão, para usar a terminologia apóstolo. Alguém vai ocupar esse lugar. Assim como eu disse, com relação à vida sexual, se a sua energia sexual não está focada na pessoa que é para ser, do jeitinho que Deus fez, isso vai aflorar em alguma direção. A sua vida emocional, a sua alma precisa ser derramada na pessoa certa, porque isso vai gerar intimidade. Aí o que acontece? A pessoa vai lá e derrama a alma em alguém que não é a esposa. O adultério não começou pela via sexual, muitas vezes. E detalhe, com homens de Deus, essa semana mesmo estourou um escândalo lá nos Estados Unidos. Uma das maiores igrejas do mundo, mais influentes, mandou o pastor embora, porque concluíram as investigações e descobriram que realmente não era só uma vez, era várias vezes ao longo da carreira. O cara estava aposentando esse ano, já de cabeça branca. Gente séria. E aí chega lá, tá a mulher num ambiente de trabalho. O que você tem? Você não está bem? Desembucha. Não fala nada não, sabe? E quando menos percebe, despejou sobre a outra. E começou a criar um tipo de intimidade que não deveria existir. Então aí o que você tem é um adultério emocional ainda, mas já é um adultério, porque é um vínculo emocional que você deveria ter com a sua esposa, a esposa deveria ter com o marido, e há um vínculo emocional com uma terceira pessoa. Esse vínculo emocional, ele vai se tornar mais intenso, porque daqui a pouco esse cara vai começar a admirar essa outra pessoa, porque a intimidade gera isso. Começa a desenvolver uma admiração pela outra pessoa. E aí, queridos, aquele adultério a nível emocional, ele começa a se transformar um adultério da alma, da mente. Porque entram as fantasias no lugar. Aí é uma questão de oportunidade. E se não tiver oportunidade, o casal cria.
Você sabe o que entrou no meio desse casamento? Um espírito de prostituição. E você sabe o que o espírito de prostituição traz sobre um casamento? Morte. Quer dizer que nós dois vamos bater as botas? Um dia vocês vão morrer. Eu estou falando algo mais do que isso. Você começa a colher morte, cheirar morte dentro da sua casa. E várias coisas que antes tinham vida, agora não tem mais. Várias coisas que eram ambiente de alegria, agora são ambiente de luto, como bem descreveu o Senhor através da boca do profeta Oséias. Derruba a muralha. É possível que tenham pessoas em níveis diferentes. Pessoas que já tiveram uma muralha e já derrubaram, mas tem pessoas que estão começando a muralha. E tem pessoas que já estão tendo um adultério emocional engatilhado. E pessoas talvez em adultério completo. Ainda que você esteja nessa situação, ainda tem jeito para você. Derruba a muralha. Derruba a muralha que existe dentro de vocês. Precisa ter transparência, pelo amor de Deus. O marido tem que abrir o coração para a esposa tem que abrir o coração para o marido. Sem intimidade, como é que você vai manter essa aliança? Hoje é dia de restauração de casamentos. Mas eu te digo, a mensagem é sobre Deus e você. Isso foi um parêntese. Existem pessoas que desenvolveram uma muralha entre elas e Deus. Eu estou falando tanto daquele sentido de pessoas que pelos seus próprios pecados foram criando separação entre Deus e você. Mas até para algo um pouco mais sutil, porque tem gente que pensa assim, pera lá, eu não estou fazendo nada além, eu não estou cometendo grandes pecados, eu peco, eu peço perdão porque eu sou de Jesus, é verdade, está em condição de filho, foi salvo. Mas está em vias de cometer um adultério espiritual, ou quem sabe já cometendo, por quê? Porque a aliança é alimentada pela intimidade, e não tem mais intimidade com o Pai. Intimidade não é uma coisa que você faz no coletivo. Meu pai estava contando de um amigo da época de seminário dele, que o pessoal comentava que ele tinha intimidade com a esposa na frente dos filhos. Aberração, a gente ouve uma história dessa e misericórdia, Senhor. Intimidade é uma coisa que você tem no secreto com Deus. Intimidade é uma coisa que você busca e que você conquista derramando a sua alma diante dele. Não é com oração pronta, não é com momentos meramente religiosos de você fazer por obrigação. Isso não gera aliança. É você derramar o seu dia. Senhor, hoje eu me senti mal quando aconteceu isso. Eu tive esse pensamento. Senhor, eu tenho esse sonho. Como no casamento vocês compartilham sonhos juntos. Alguém que compartilha os seus sonhos com Deus, daqui a pouco ele está sonhando os sonhos de Deus. Porque é uma aliança entre vocês. Quando há intimidade, a sua vida é alinhada com aquilo que Deus planejou sobre você. Eu sei que muitos de vocês estão perdendo esse lugar. E um sinal de que algo não está bem. Um sinal para te ajudar a se identificar nessa mensagem é quando o seu coração para de queimar. O marido olha para a mulher olha para o marido. E aquela sensação, as coisas não são mais como eram antes. Queridos, nunca vai ser como era antes. Mas eu te digo, precisa ser melhor. Precisa ser melhor. Você está andando para trás, igual caranguejo. As coisas têm que ser melhor. E como é que isso funciona? A intimidade precisa ser resgatada.
Eu ouvi certa vez um pastor dizendo: olha, a gente não acaba um casamento porque acabou o amor, não. É igual você ter aí uma Ferrari 0 km e abandonar na estrada porque acabou a gasolina. Você coloca combustível de novo e continua vivendo. Melhor ainda, acelera mais ainda. Desfruta daquilo que Deus te deu. E se o seu coração para de queimar, agora eu não falo da esposa, do marido, se o seu coração para de queimar na presença de Deus. Se você vem para um culto em que a igreja se junta e começa, deixa queimar, e você está com o seu coração indiferente, e o ministrante vira aqui, como a maioria deles faz: quem está sentindo a presença de Deus, dá um glória. E você fala um glória assim, só para não... deixa o pessoal pensar que eu também aqui, glória, bem com a boca bem fechada. Mas está igual naquela história do pintinho, né? Não estou tintindo nada. Você está distante, você perdeu a intimidade. Os discípulos lá no caminho de Emaús, caminhando do lado dele, nem sabiam que era Jesus que estava ali. E eles falam bem que o nosso coração queimava quando ele nos abria as Escrituras, nos explicava as Escrituras. O coração queima quando a gente está perto. Se o coração não queima é porque perdeu intimidade. O seu coração parou de queimar. Você só consegue avaliar as coisas do ponto de vista humano, se estão tocando direitinho, se estão pregando direitinho, mas não discerne mais no mundo espiritual o que está acontecendo. Porque o seu coração não queima, eu te digo, tem um muro entre você e Deus. E se você entender e reconhecer que existe esse muro, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Esse muro vai cair nessa noite, em nome de Jesus. Você recebe, meu irmão. O nosso Deus, ele é especialista em derrubar muralhas. Olha para a Bíblia que você vai descobrir. Deixa o coração queimar. Deixa o coração queimar. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Essa música é uma música profética dessa figura. É um olhar sobre o livro de Cantares, do noivo e da noiva, que olha para a gente como o seu povo, como a noiva, e olha para Jesus como noivo. E a noiva olha para Jesus com o coração apaixonado. E quando você ama, a pessoa pode até nem ser tão bonita, mas você acha ela tão linda. A Bíblia diz que Jesus não era bonito, você sabia disso? Nenhuma beleza tinha para que o desejássemos. Ou seja, como ser humano, ele não tinha esse padrão de beleza que a gente está acostumado a ver. Mas a gente começa a adorar a Deus e canta: lindo, lindo, lindo és. O livro de Salmos fala que a gente contempla na beleza da sua santidade. A gente olha para Jesus e fala: o meu amado é o mais belo. É como uma mulher que olha essa figura barriguda, nariguda, careca muitas vezes e fala: é o meu lindão. Aliança, intimidade. O marido que olha aquele corpo que já não é mais aquela silhueta de violão do passado. E eu não vou falar silhueta, mas ele olha e o coração queima quando ele olha para a mulher, o coração acelera. É essa figura
figura Deus quer restaurar na sua vida, mas a figura profética é que Ele quer restaurar sobre você. Ele quer que quando você chegue perto dele, o seu coração queime. Ele quer que você não aceite mais ficar lá de perna para cima sem buscar a presença dele. Que você realmente deseje o seu amado. Ai, irmãos, tem momentos na minha vida que eu começo a perceber um muro se levantando, e eu tenho que pegar minha picareta e ir quebrando aquilo, e orar, e declarar, e Deus joga aquilo por terra, e eu pulo nos braços dele. Mas tem momentos, meus irmãos, que eu vivo umas experiências tão boas de querer, sabe, lembra daquela música? Eu conto os segundos só pra te encontrar, e tudo que eu quero é ir pro secreto, buscar Deus. Teve um tempo desse que eu achei que eu estava tendo uma crise de ansiedade. Não era não, era o meu coração me chamando. Vai buscar Jesus, vai buscar Ele. Aí eu ia para lá e ficava: ai, Jesus lindão, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Senhor, eu te desejo mais que tudo. A crise de ansiedade vai embora. Me lembro, uns anos atrás, ficou marcado para mim, porque eu trabalhava na escola e começou aquele negócio de sobe aula para lá, sobe aula para cá, fica todo mundo doido para sair mais cedo. E eu fui saindo mais cedo, e eu fui indo para casa, queridos. A minha vontade não era dormir, a minha vontade não era adiantar outras coisas. A minha vontade era chegar em casa, eu ia estar sozinho, eu ia buscar Deus. Coração queimando pelo noivo. Eu ia andando aqui, um espacinho pequeno entre a escola e a minha casa, eu ia só cantando: eu vou subir a montanha. A montanha era lá da minha sala. Seu coração está queimando pelo Senhor, ou tem uma muralha? Esse homem, Oséias, pelo que o texto indica, pagou um preço por uma pessoa indigna. Jesus pagou um preço por você. Você que não merece, você que estava entregue no pecado, que não tem condição nenhuma de se achegar à presença dele. Ele comprou você, ele pagou um preço de sangue por você. E quando você cai e fica nessa situação que muitos de vocês estão hoje, o que ele faz é o que Oséias fez com Gomer: te chama, olha, vamos começar de novo. Você me traiu com meu amigo, mas eu estou aqui para te receber nos braços, vamos começar de novo. Pessoal que conhece aí um pouquinho a linguagem pop, né? Vamos fazer um reboot, um reburn. Vamos começar de novo. Ele te chama para isso. Você tem colocado outras coisas no lugar de Deus na sua vida. É por isso que o coração está parando de queimar. Eu comentava hoje cedo a respeito de um rapaz que veio conversar comigo. E ele disse assim: pastor, eu achava que o que tinha que preencher a minha alma, a minha cabeça, era série de televisão. Eu chegava em casa cansado, a minha prioridade era ligar a televisão para deixa eu desestressar. E aqui eu entendi que na verdade é Deus que vai preencher isso em mim. Posso até ver série, mas é detalhe. Queridos, quem vai preencher a sua solidão não é uma pessoa, é Deus. A pessoa vem depois. Quem vai te fazer feliz não é um relacionamento humano, não é uma mulher, não é um homem, é Deus. Se você estiver feliz, vem com Ele, o resto vai se encaixar, vai se resolver. Não bota outra coisa no lugar de Deus. Espírito de prostituição precisa cair por terra na sua vida. Ele precisa ser o amado, ele precisa ser a coisa mais importante. Não é porque ele é egoísta, inseguro, não. É porque nada mais dá conta de resolver a tua vida. Se você basear a sua vida em qualquer outra coisa nesse mundo, não vai dar certo, vai dar ruim. O único que aguenta você, a sua chatice, a sua reclamação, as suas lágrimas, os seus vacilos, os seus escorregões, é Ele. Então traz Ele para perto, se aproximando dEle. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. O nome disso é intimidade.
restaurar a intimidade. E ela começa com um passo, onde você declara no mundo espiritual, não só no seu pensamento, mas com algo físico. E você dá continuidade disso no seu dia a dia. Eu quero dizer para você que está começando a se achegar a Deus agora. A igreja de Jesus é chamada de noiva. O dia que você recebe a Cristo é o dia que você se apaixonou por Ele e que você decidiu se casar com Ele, profeticamente falando. Mas a cerimônia é uma coisa chamada batismo. Eu quero convidar você que de fato quer Jesus fazer a cerimônia completa. Queridos, existem casamentos que não são casamentos, como existem batismos que não foram batismos. Existem pessoas que fizeram uma cerimônia, um ritual de casamento, mas não têm aliança um com o outro, nunca tiveram. Assim como tem pessoas que foram batizadas ou se batizaram sem nunca ter tido uma aliança com o noivo. Se essa foi a sua situação, eu convido você sim a se batizar de novo. Se você se batizou sem ter Jesus como Senhor da sua vida. Agora, se hoje você recebeu Jesus como seu Salvador, ou está recebendo Jesus, ou recebeu há alguns dias e ainda não batizou, tome essa decisão nessa noite. Eu quero pedir ao irmão Fernando, ao irmão Dutra, que desocupem aqui essa frente para mim. Muitas pessoas têm receio de atender um apelo. Até o nome é feio, né? O pastor fica apelando lá na frente. Mas a gente tem aprendido muito aqui nessa igreja sobre situações que você faz no mundo físico e atribui um significado espiritual a ela. E aquilo realmente aponta para algo no mundo espiritual. Eu disse para vocês recentemente de Moisés com os braços estendidos. Aquele gesto representava que Deus estava dando a vitória sobre o povo. Quando ele abaixava os braços, o exército perdia. A gente aprendeu aqui no domingo passado pela manhã. Jesus cuspiu na terra, fez um lodo com a terra, colocou nos olhos de um cego, e o cego voltou a ver. Não é porque cuspe e cura. Foi um gesto no mundo físico, atribuído um significado no mundo espiritual. Quando a gente levanta as mãos ao Senhor, é engraçado, né? Às vezes as pessoas são novas convertidas, nunca ninguém mandou fazer isso, e elas fazem aquilo que a Bíblia manda lá no livro de Salmos, levanta as suas mãos como se fosse pegar a Deus. É um gesto carregado de fé que tem um significado no mundo espiritual. Por que eu estou dizendo isso agora no final dessa mensagem? Porque vir à frente num momento de decisão é um gesto que você faz no mundo físico, que você atribui um significado espiritual e ele aponta para algo no mundo espiritual. Por isso Jesus mandou que a gente fizesse algumas coisas, tipo ceia do Senhor, batismo, que são gestos que a gente faz, representações que apontam para algo no mundo espiritual. E nesse momento a gente vai fazer isso. Eu vou fazer mais de um apelo nessa noite. Veja, se coloque de pé. O Espírito Santo ministrou a casais. E o primeiro apelo que eu quero fazer é para você, marido e mulher, que quer viver uma vida plena de transparência entre vocês. Você, marido, entendeu que precisa abrir um pouco mais o jogo. A mulher entendeu que precisa abrir um pouco mais o coração, despejar a alma um no outro e viver plenamente essa intimidade. Pega na mão do seu marido aí agora e fala assim: meu amor. Pega na mão da sua mulher, cabeça do lar, homem de Deus. Pega na mão e fala assim: minha mulher, a gente está precisando atender esse apelo. Vamos atender esse apelo. Vamos viver essa parada de intimidade completamente. Vamos abrir o coração plenamente. Sai do seu lugar e vem para cá. Um puxa o outro. Quem for mais corajoso, puxa. Talvez você pense assim: eu não sou casado no papel, mas vocês são marido e mulher. Vamos ainda acertar essa situação? Faz isso.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode chegar mais pro meio, vem mais pra cá. Cabe mais. Tem que ter transparência, meus irmãos. A colheita da transparência e intimidade. Você pode não querer conversar na hora da raiva, mas na hora que a poeira baixar, tem que conversar, tem que abrir o coração, tem que contar o que está acontecendo. Está caindo na pornografia, abre o jogo, conta. Está sendo tentada por um colega de trabalho, abre o jogo, conta. No amor, na oração. Não dá brecha, não abre nem isso aqui para Satanás ter vantagem sobre vocês. Igreja, estenda suas mãos sobre esses casais. Eu decreto a queda de toda muralha nesse momento em nome de Jesus. Que caia toda muralha, que haja intimidade plena, completa. Meu Deus, dá maturidade para esses homens, para eles aguentarem o que eles vão ouvir, meu Pai. Dá paciência, mas dá principalmente maturidade, porque eles vão precisar para aguentar o que eles vão ouvir. Ajuda eles a ter um coração como o de Oséias, um coração perdoador como o de Jesus. Homem, se Jesus perdoou você, você tem que perdoar sua mulher. Esse é o ensino. Pai, dá maturidade, sabedoria, paciência para essas mulheres aguentarem o que elas vão ouvir de seus maridos. Concede graça nesse momento, meu Pai. Concede graça para que elas tenham um coração perdoador. Em nome de Jesus. Meu Deus, que daqui para frente comece uma caminhada de intimidade de um para com o outro. Em nome de Jesus, Senhor, que o coração de um queime pelo outro, que eles venham viver o primeiro amor, que eles venham viver a paixão como se fossem adolescentes, um fascinado pelo outro, mas com a maturidade do conhecimento que adquiriram ao longo da vida. Vem trazendo um renovo sobre cada casamento, meu Pai, em nome de Jesus. Espírito de prostituição, espírito de adultério, eu repreendo vocês sobre a vida desses casais, em nome de Jesus. Eu digo para vocês, em nome de Jesus, saiam da vida deles e nunca mais voltem, em nome de Jesus. Aleluia. Eu peço ao Espírito Santo de Deus, vai selando essa aliança. Que esses maridos amem as esposas como Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Que eles estejam dispostos a morrer por elas e a viver por elas. A não só a trabalhar por elas, mas a ouvi-las, a compreendê-las, a servi-las. Como Jesus serviu, cuidou, amou, viveu, morreu pela sua noiva, que é a sua igreja. E meu Deus, que essas esposas entendam o papel de autoridade espiritual do homem. Que essas mulheres entendam que é seguir a liderança deles, que o Senhor estabeleceu. Dá a elas um espírito humilde, não um espírito de patroa, de manda-chuva. Que elas não venham tratar os maridos com grosseria, como tratam às vezes as crianças, mandando e desmandando, mas que elas entendam o papel de parceria, o papel de companheirismo, de auxílio e de liderança espiritual da casa, que o marido responde. Em nome de Jesus, meu Pai, eu repreendo todo divórcio sobre essa igreja. Que caia por terra todo divórcio, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor.
voltando para o seu lugar, porque talvez você tenha que voltar para cá. Senta aí um pouquinho. Respira. Agora vamos ficar de pé de novo. Segunda-feira tem gente que vai sair daqui transformada nessa noite. Além dos casamentos, eu creio que tem gente que vai ter a sua vida totalmente revolucionada a partir do que vai acontecer aqui nesse lugar. O meu convite é para você que descobriu que está tendo uma muralha entre você e Deus. O meu convite é para você que quer entregar a sua vida para Jesus e começar uma aliança. Porque depois de ouvir tudo isso, talvez você tenha entendido. Eu nunca tive uma aliança com Jesus. Eu era uma pessoa que ia para a igreja, mas nunca tive aliança com Ele. Essa é a noite de você entrar em aliança com Jesus. Assim como o marido tem uma aliança com a esposa, Ele vai ser o seu Deus para sempre. E você ser o filho dele para sempre. O meu primeiro apelo é esse. Você quer começar uma aliança com Jesus nessa noite? O meu segundo é: eu comecei uma aliança, mas eu não casei ainda. A cerimônia de batismo, para contar para todo mundo, para juntar a família toda e para dizer: eu sou de Jesus. Acabou. Você quer tomar essa decisão? Esse é o meu segundo apelo. E o meu terceiro apelo, meus irmãos, é para você que sabe que é uma aliança, começou uma aliança com Ele, até já se batizou, mas o seu coração parou de queimar, porque tem uma muralha entre vocês, porque não existe mais a intimidade que um dia teve. O meu apelo é para você: entenda, algo que a gente faz no mundo físico que representa algo no mundo espiritual, por causa da sua fé. Sai do seu lugar e vem para cá. Em qualquer uma dessas três possibilidades. Quer começar uma aliança com Deus essa noite? Quer se batizar? Ou simplesmente entende que precisa voltar a queimar? O coração já não está mais do mesmo jeito que estava. Essa é a noite da aliança. Renova sua aliança com o Senhor. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser Deus. Por que me queres tanto assim? Vai cantando, vai cantando. Lá em cima para eu olhar nos olhos de vocês. É você que é indigno, você que entendeu que está sujo. Que eu estou falando. O Pai ama você independente de qualquer coisa. Ele pagou um preço por você para que você não fosse mais escravo do pecado. E ainda que você tenha traído a Ele estende os braços para você nessa noite e fala: filho, vem restaurar a tua intimidade comigo, vem restaurar o nosso relacionamento. Três apelos nessa noite. Quem quer começar uma aliança com Jesus, quem quer tomar uma decisão de descer as águas, se batizar, e quem quer voltar a queimar, o coração parou de queimar como deveria. É noite da muralha cair, é noite de derrubar a muralha que existe entre o seu coração e o coração dele. É noite de derrubar essa falta de intimidade que existe entre vocês. A intimidade com o Pai precisa voltar.
Noiva de Jesus, a intimidade com o Pai precisa ser restaurada. Enquanto os últimos vão chegando, vamos cantar mais uma vez. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo. Vira pra cá. Olha aqui pra mim. Abra o olho, olha pra mim. Teve um grupo grande de homens orando pela sua vida nessa semana. Aleluia. E a gente orou crendo que Deus ia pegar você, ia te sacudir, ia te pegar de jeito. Tem gente orando por você e vai continuar orando. Vem aqui 1000 vezes à frente, mas caminha na presença de Deus. Não para com isso. Mesma coisa eu digo para vocês, meninos. Mesma coisa eu digo para vocês. Olha, ixi, quase peguei na pedaleira. Não pegou não, tá? Não importa quantas vezes você tem que voltar, mas volta. Não deixa a vergonha tomar conta. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A raiz da vergonha é o orgulho. Você só sente vergonha de qualquer coisa na sua vida por causa do orgulho. Mata a vergonha que te impede de chegar à presença do Senhor. Amém. Estende as mãos aqui sobre esse povo. Eu decreto sobre a vida de cada um desses a destruição de toda a muralha. Aleluia, Deus. Que o Senhor venha explodir das fundações todas essas muralhas que foram levantadas. Em nome de Jesus, que seja restaurada a intimidade com o papai. Verdade, Deus. Concordamos em Usando a figura da noiva. Que seja restaurada a intimidade da noiva com Jesus. Amém, Deus. Que nunca mais a vida de vocês seja a mesma. Verdade. Que além dessa muralha ser derrubada hoje, que haja intimidade todo dia, que haja um derramar do coração na presença do Pai todos os dias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, que eles saiam daqui diferentes, comecem essa semana diferentes, mas meu Deus, que não seja como aquelas pessoas ali no livro de Oséias, que falavam, vinde, voltemos ao Senhor, mas o Senhor olhava para eles e falava que era como o orvalho da manhã, que logo ia sumir, que esse desejo de voltar era fogo de palha. Meu Deus, que não seja, meu Pai, que seja algo do profundo em cada coração. Revela o teu amor no profundo desses corações, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, meu Deus. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo.